Vamos ler todos juntos? Capítulo 29, versículo 2. Numa só voz, como um povo de Deus. 1, 2, 3. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Você pode dizer amém? Amém. Em outra tradução, tem alguém que teria uma tradução diferente da minha? Levante a mão. Pode falar a sua tradução, irmão. É a mesma. Quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Glória a Deus. Quando o justo governa, o povo se alegra. E quando o ímpio governa, o povo geme. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Glória a Deus. Você pode se assentar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Hoje é noite de vitória. Hoje é noite de alegria. E hoje é noite de reflexão. E eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração. Nós estamos no período da nossa história e que eu não vou deixar passar. E eu preciso compartilhar com a igreja. Nós estamos faltando um mês para as nossas eleições. Exatamente dia 7 de outubro. Hoje já é dia 9. Então nós temos 28 dias. E a pergunta que não quer calar é essa: a igreja deve falar de política? Segunda pergunta: política pode ser falado na igreja? Terceira pergunta: combina política e fé? Pastor, eu vim para ouvir outras coisas, mas Deus vai falar do mesmo jeito com você. Vai falar do mesmo jeito, porque Deus é um Deus que te conhece, sabe o que o seu coração precisa. E nós traremos algumas reflexões. Eu gostaria de dizer a você que pergunta ou que já viu alguém falar que dentro da igreja não se deve falar. E eu quero te provar o contrário. Desde que seja para edificação, desde que seja não para corrupção, desde que seja não para destruição e para engano, mas que seja a luz da Bíblia, para edificar as nossas vidas corretamente. Eu gostaria de dizer que Deus é um Deus que constituiu reis e sacerdotes para Ele. E assim como você está aqui hoje, você nem sabe qual é o teu chamado. Quem sabe o teu chamado é para ser rei. Talvez o teu chamado é para ser sacerdote. E a igreja não pode fechar os olhos quando Deus escolheu os sacerdotes para Ele. E quando Ele escolheu e mandou profetas ir ungir reis para governar nações. Então as duas coisas, governo e sacerdócio eclesiástico, foi instituídos por Deus. E eu vou te provar isso na Bíblia, de uma maneira que Deus vai falar também na sua particularidade, na sua necessidade. Nós vamos agora lá no início da Bíblia, porque a Bíblia para nós é o manual de regra de fé e prática. É a bússola da minha vida e da sua vida, quem crê assim. Se você ainda não tem essa experiência com Deus, eu quero te ensinar que isso aqui é o teu manual. Se você quer saber aonde você se aconselha, é nesse livro que você se aconselha. Aonde você se espelha em exemplos, é aqui. Nesse mundo só tem corrupção, só tem decepção, mas os que estão aqui já venceram. E eles deixaram para nós exemplos de servir a Deus. E você pode extrair e aplicar no teu dia a dia. Então, se você for ver no início da Bíblia, você vai encontrar um governo carrasco, o governante tem nome, chamado Faraó. Ele começa a decretar uma lei absurda, terrível, e que afeta diretamente a igreja do Senhor. Ele começa a dizer: todos os meninos que nascerem a partir de agora, pode passar na faca e mate todos os meninos. Essa era a ordem de Faraó. Mas existiu uma mulher temente a Deus que diz assim:
eu estou grávida. Eu estou grávida. E o que eu estou concebendo vem do Espírito de Deus. É um herdeiro. Eu não aceito isso. Isso é absurdo. Eu estou grávida, eu já tenho 2 filhos. Mas eu não vou abrir mão do terceiro. E talvez você tenha uma história semelhante à de Moisés. Quando a sua mãe pensou, ou alguém sugeriu abortar. E a sua mãe disse assim, não vou abortar não. Você era um escolhido. Assim como Moisés era escolhido de Deus. Olha que coisa tremenda e extraordinária. Vai estar lá no início da Bíblia. Ali Joquebede diz assim, eu não abro mão, se Deus me deu e permitiu, eu não jogo fora. Tem uns que jogam na concepção e tem outros que esperam nascer para jogar fora. Mas ela diz, nem antes nem depois, eu não vou tirar. Ele é meu, ele é do meu Deus. Que dá glória a Deus. Governo carrasco, ímpio, perverso, decretou a morte. Mas Joquebede, igreja do Senhor, representante da igreja, diz, eu vou pedir a Deus um plano. E Deus há de guardar, se Deus permitiu nascer, não vai para o lixo, e não vai para a mão dos ímpios, e não vai ser morto. Não sabendo ela, que o grande era o chamado de Deus para a vida de Moisés. Assim você conhece a história, ela prepara então, pela revelação da sabedoria de Deus, prepara um cesto, passa piche, passa betume e vai e coloca aquele menino no rio e deixa aquele barquinho, aquele cestinho seguir as águas de um rio. Coisa louca, coisa de doido. Mas guiado pelo Espírito Santo de Deus, a igreja é guiada pelo Espírito de Deus, não pelos governantes loucos. Eu sou guiado pelo comando dos céus, e você? Eu sou guiada por cima, não por baixo. Pelo comando da terra, você nem era para estar aqui, porque a loucura que eles já impregnaram em nós, e pelo desespero que já colocaram em nossa nação, muitos já desejaram morrer, já teriam até feito suicídio, mas Deus não deixou abortar o projeto que é dele. Deus tem te guardado, tem te fortalecido. Do dia mau hoje do Senhor da tua direita, e não tem deixado a loucura desse mundo atingir a tua alma, por mais que ronda um espírito maligno para te ceifar. Joquebede, então, ela faz aquele cesto e leva das águas. E não sabendo ela que a filha daquele governante perverso fica apaixonada por aquela criança que chora dentro daquele cesto e diz, depois que desmamar, traz para mim, vai morar dentro do meu palácio. Assim somos nós. O mundo manda excluir, manda rejeitar, e Deus fala assim, eu ainda coloco aquele que determinou o teu fracasso para morar ainda junto com ele lá dentro do palácio. Eu gostaria de dizer que tremenda análise é essa, porque Moisés começa agora a crescer do lado de um homem mais perverso que determinou a morte, não sabendo o faraó que aquele menino era um líder espiritual para milhões e milhões de hebreus, para uma multidão de gente, de pessoas. Achou que seria mais um na estatística do reinado dele. Mas Deus coloca o líder eclesiástico, que seria o líder do povo de Deus, dentro da casa do rei, do governante perverso. Olha que tremendo isso. E eu te faço uma pergunta. Religião não é religião, é vida com Deus. Anda junto com política ou não anda? Você está tendo a prova aqui agora que reis e sacerdotes é Deus que coloca. Até o carrasco Deus determinou. Pega o menino, leva para casa, cuida dele, dê ensino, dê escola do mais letrado da terra, porque ele precisa ser um dos intelectuais e sábios, porque eu tenho uma obra especial na vida dele. Coloca ele diante dos grandes. Deus determinou a lei carrasca, uma coisa perversa, mas ainda reverte em bênção. Comeu do melhor, foi criado da melhor forma, foi instruído da melhor forma. Moisés não era a preferência nem dele, e ele se sentia totalmente incapaz, totalmente despreparado para liderar, para governar, mas era a preferência de Deus.
dentro de uma casa onde há o maior estadista, vamos dizer assim, o maior governo perverso daquela época, que comandava o Egito, que comandava e escravizava o povo de Deus por 400 anos. E ali estava crescendo junto, aprendendo todas as maracutaias, talvez todas as malignidades da família de Faraó, vendo tudo, aprendendo tudo, como é que seria a estratégia amanhã no futuro. E ele não sabia que ele era a preferência escolhido por Deus para ser um sacerdote do Senhor. Eu te faço uma pergunta: política anda ao lado da fé? Andou naquela época e continuou andando na história bíblica. Hoje você sabe, quando Deus chega para Moisés, a história de Moisés é belíssima. Ele tem um dia que ele peca, tem um dia que Deus põe ele no deserto, tem um dia que ele fica escondido para não ser morto. Aí Deus fala assim: bom, eu já te dei agora um tempo de anonimato, ninguém está lembrando de você por 40 anos, agora chegou a hora de aparecer lá de novo no palácio e reivindicar a saída dos milhões junto com você do cativeiro. Ah, você não está entendendo, você não está entendendo, você não está entendendo. Você deveria aplaudir, Deus assim que faz. Deus faz coisas, estratégias tremendas, uma estratégia sobrenatural. Deus levanta alguém dele. E assim o povo foi liberto, por mais que Faraó não queria. E Deus falou assim para Faraó, para Moisés. Moisés falou assim: eu não sei falar, eu sou gato, sou tímido, não sei falar. Ainda mais ir lá na casa daquele homem louco que eu morei com ele a vida inteira. Eu sei o tanto que ele é ruim, não tem condições. E Deus falou assim: pode ir, porque eu sou o que sou na sua vida. E Deus é o que é na sua vida, Ele é o grande eu sou. Se Deus for na tua frente, as portas se abrirão. Se você abrir a boca, Deus falará através da tua boca. Porque você foi escolhido, é filho do Deus Altíssimo, precisa ter aliança. Aleluia. E ele fala assim: Faraó, tem uma ordem do meu Deus, deixa o meu povo ir. Não vou deixar não, deixa o meu povo ir. Não vou deixar não, estou esperando aí, você não vai deixar não? Me arruma uma caneta. Oh Senhor, rápido, uma caneta. E ele pegou a vara: você não vai deixar não, peraí. E jogou aquela vara, e aquela vara virou uma cobra. Um servo de Deus, autoridade eclesiástica, diante de um governante, de um político, diante de um ditador, sei lá o que você pode imaginar que era Faraó. E aí Deus falou assim: agora pega de novo nessa vara, vai virar um cajado de novo, mostra para ele que tem um poder que não é seu. Fala para ele: deixa esse povo ir. Você já conhece a história. 7 das 10 pragas vieram, até que aquele homem libera o povo. Libera o povo do quê? Do governo, que é escravatura pura. Eles não tinham pátria, eles não tinham herança, eles não tinham território, eles não tinham leis, eles não tinham nada, eles só tinham Deus a favor deles. Eles só tinham a lei do Deus no coração deles. Os 10 mandamentos estavam por vir, mas o temor do Senhor estava no povo eleito que era descendente de Abraão. E Deus libertou. Se você está em cativeiros espirituais essa noite, eu quero te dizer que Deus vai te libertar. É uma ordem antiga. Vai libertar desse cativeiro. Você pode ministrar uns aos outros. Se você está vivendo cativeiro, Deus manda te dizer que você vai sair desse. Profetiza uns aos outros, porque essa ordem é antiga. Essa ordem é muito antiga. Deus está mandando te dizer que Deus vai te libertar desse cativeiro. Seja vício, seja droga, seja o que é, seja escassez, seja miséria, falta de futuro, Deus vai te libertar. Porque Deus enviou um mensageiro para anunciar que era a hora de sair do cativeiro. E Deus está mandando dizer nessa noite que é a hora de sair desse cativeiro, desse choramingança, desse choro incontrolável, desse aperto da alma, dessa angústia. É hora de sair. Quem quer sair em nome de Jesus? É profético, levanta bem alto a sua mão. Senhor, eu quero sair disso. Eu quero viver uma nova história. Eu quero ir para a terra de Canaã. Declara assim para mim: Canaã é logo ali. Oh, glória a Deus, você me entendeu? Meu Deus do céu, coisa doida, foi o que Deus fez. Tirou eles pelo caminho,
tinha comida, não tinha nada. Vamos embora. Se eu mandasse você sai da sua terra, eu sou parentela e me serve. Você iria? Eu não vou com essa doida, coisíssima nenhuma. Não tem galinhada, não tem farofa no meio do caminho, não tem nada. Não tem piqui? Eu não gosto de piqui. Minha terra com piqui. Não tem nada. Imagina, gente. Isso era poder de Deus. Sair do cativeiro era poder de Deus, era uma ordem expressa. O povo foi, viram milagres. Estava com sede, bateu na rocha, a água veio. Estou com fome, Senhor. Chega de comer essas coisas aqui. Aí Deus falou assim: vocês estão com fome de quê? Ah, nós estamos querendo comer carne, umas coisas assim. Manda essas cordoniças ali do céu. Já vem prontinha já para o churrasco. Manda churrasco para esse povo. Eita, mandou, e foi mandando, e foi. E esse povo ainda começou a murmurar. Ainda dizer que estava com saudade lá do cativeiro das cebolas lá do Egito. Fala sério. E tem gente que quando começa a sair para uma nova vida, ainda fica lembrando do pecado. Era bom. Era bom. Você que não sabe o que é bom. Porque o que Deus tem para nós ali é muito melhor. É alívio. O povo foi. Levou cajadada de Deus, levou bronca de Deus, mas eles foram. E Deus falou assim: eu tenho uma terra preparada, um território preparado, tem gente grande lá, mas eu vou mandar todos eles saírem, porque se vocês obedecerem os meus estatutos, as minhas leis, eu vou pôr todos aquele povo para correr. Presta atenção no que eu estou comandando aqui. Olha o que eu estou contando. Eu estou contando história. Estou contando a história de Deus para o povo escolhido de Israel. E a história se repete na nossa nação hoje. Deus vai pôr para correr. Porque a terra que está vindo para nós escutarmos, ela manda leite e mel. E Deus vai pôr para correr. Como é que Ele vai fazer? Foi esse facão, meus irmãos. Guerreia contra o inimigo. E põe eles para correr. Desocupa a moita. Desocupa meu lugar. Desocupa. Eu vou ter emprego. Eu vou ter saúde. Eu vou ter educação. Eu vou ter uma moradia. Eu vou ter paz. Eu vou ter abundância, meu Deus. Terra que manda leite e mel. Oh, Senhor. E Deus chega para o povo e fala assim: Moisés, separa um representante de cada tribo. Eram 12 tribos. Manda um deles. Um de cada um deles. Vai lá espiar. Tem que saber quais são as estratégias do povo que mora lá. Porque eu os rejeitei. Eles não fazem parte dos meus mandamentos. Eu os escolhi e vou tirar deles para dar para vocês. E tem um versículo na Bíblia que diz assim: que Deus tira do ímpio e põe na mão do... Você está usando uma porta, filhinho? A cadeira vai servir no justo. Meu Deus, ninguém está aqui pensando. O que é isso? A libertação vai vir para a tua casa. Porque vai para a casa do chefe. O outro vai estar perturbado sem dormir com um monte de dívida, mas você vai pagar e vai dormir. E aí veja, vai lá. E aí mandaram os 12 espias. Quando chegaram os 12 lá, só voltaram dois falando coisa boa. Os outros tudo apavorado, todo mundo desesperado, todo mundo perdido. Alvoroço no arraial, pôs todo mundo com os cabelos na mão e diz: Deus que me livre. Impossível. Eles têm armas, são fortes de exército, eles têm estratégia, e nós não temos nada. Mas levantou dois, na simplicidade diz: mas se o Senhor for conosco, eu estou pouco preocupado com o que eles têm, o que eles não têm, quem é que eles são. O Senhor desapossará, tirará, e a nação será justa, será escolhida, e nós tomaremos posse daquilo que ainda não vivemos. Daquilo que ainda não vimos, daquilo que ainda nós não temos. História. Igreja, isso é história. Estou inventando, está lá na Bíblia. E aí a história você já sabe. Deus verdadeiramente foi com Caleb e Josué. Rejeitou os outros 10 que tiveram medo. Foram covardes. E esqueceram que quem estava fazendo a promessa do melhor era o próprio Deus. Deus rejeitou os 10 e disse para Josué e Caleb: eu conto com vocês dois. Não preciso de muita gente. Não preciso de um batalhão inteiro pensando igual. Eu vou com aquele que está alinhado na confiança.
Você veio aqui e confia no Senhor? Amém. Sua libertação depende da sua confiança em Deus. A salvação da sua casa depende da confiança no Senhor. A mudança na história da sua vida depende da sua confiança em Deus. É simples assim. Os dois falaram, mas se o Senhor for conosco, eu creio. E Deus deu Canaã para eles. Mas para dar Canaã, Deus mandou: tira os amalequitas de lá, tira os moabitas de lá, tira os filisteus de lá. Mas como, Senhor? Vai para a luta, vai lutar. Nada vem de graça, nada vem de mão beijada. Eu acho engraçado que nossa terra está toda cheia de invasores. Nós não queremos lutar contra ninguém. Nós estamos totalmente invadidos aqui por outros povos e outras nações, pegando o emprego de vocês, disputando a mesma vaga que você disputa, e ninguém tira. E Deus falou assim: pode ir lá, peleja contra os moabitas, contra os filisteus, não deixa nenhum vivo. Desculpa falar desse jeito, mas é o que está na Bíblia. Tinha que guerrear, tinha que ir para a peleja. E hoje nós cantamos: eu quero estar contigo, onde a luta se travar. E os crentes estão assim, na hora que trava a luta no trabalho: esse lugar não é para mim, vou embora. Pensa na sua posição, meu irmão. A luta travou, pode contar comigo na fileira da frente, com oração e com jejum, vai ter que sair, porque esse lugar foi Deus que me deu. Pode cair fora, inimigo, ananamina não. Cada um tem o seu, mas o meu foi Deus que deu. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus deu a terra de Canaã, desapossou, tirou todos os outros. A história continua, e Deus foi com aquele povo. Josué lutou, pelejou, e Deus abençoou. E depois as muralhas de Jericó, as muralhas caíram, todas as guerras. A Bíblia, ela é cheia de histórias épicas de guerra. Você está em guerra? Começa a ler a Bíblia, filho. Você está precisando saber o que você é nessa guerra. Se você é só um telespectador que fica na arquibancada, ou se você é um soldado que não pega na arma e que não sabe o que fazer. Só fica levando tiro. E caiu de novo. E aí, não, para com isso. Né? Impunha. A palavra de Deus é a tua arma, a oração é a tua arma. Vai deixar o diabo para eu roubar a tua casa, nem teu casamento, nem tua família, nem teu sustento. Não, eu quero estar contigo na fileira na frente, Senhor. Pode comandar. Aonde é que eu vou começar a guerrear? Como é que eu vou lutar? Quantos estão entendendo aqui? Glória a Deus. A história bíblica é assim. E Deus foi com eles. O único rei que não quis obedecer chama-se Saul. Protegeu um rei com as vaquinhas, ovelhinhas, tudo gordinhas. Eliminou o povo, mas protegeu o rei. Deus falou assim: não serve para mim. Porque o que é para ser do meu povo, não tem gente misturada junto. O que é para ser seu, não vai ter amante no meio. O que é para ser seu, os amalequitas não vão desfrutar do mesmo que você desfruta. Se servem a demônios, não beberão da tua cisterna. É assim que Deus faz. Você não está entendendo. Deus fala assim: tu és povo separado para mim, exclusividade. Foi assim que Deus nos chamou, exclusivos. O que Deus tem para você é exclusividade. Vai ser protegido e blindado pelo Altíssimo. Não para dividir com os ímpios, não para dividir com demônios, não para servir outros deuses nem outros senhores. É para dar glória a Ele. Amém? E aí a história continua. E Moisés andou com um grande estadista, governo de Faraó, política daquela época, um sacerdote. O segundo exemplo que a gente encontra na Bíblia: o tempo passou, uma família serva de Deus dos hebreus, um menino chamado José, os seus irmãos cheios de invejas dele, vende ele para os escravos, como escravo, e ali Deus estava na história. E aí de repente ele foi trabalhar na casa de Potifar, que era o comandante da tropa, do governo também de Faraó. E aí aquele menino íntegro, correto, de caráter,
O caráter de José foi testado pela mulher maligna, perversa, pervertida, cheia de más intenções, prostituta, tenta levar José, vamos falar a verdade, levar José para a cama. José escapa das mãos daquela mulher e ela arranca a roupa dele e fica com as roupas na mão, mas ele sai pelado e diz assim: tchau, tchau, para eu deitar para o pecado, não vou me curvar, não vou me dobrar, não vou me contaminar, fica com a minha capa, fica com a minha roupa que eu vou embora. Caráter de um homem de Deus. Pagou um preço terrível, foi preso por acusação, porque a mulher tinha a prova que era a roupa. Está aqui a roupa, ele me seduziu. E ficou na masmorra, naquela prisão por muito tempo. Chegou lá na prisão, outro teste de prova de fogo de Deus. Ele sobressaía tudo e a todos porque ele tinha caráter, porque ele tinha honra, porque ele servia a Deus. E aí ele viu que ele sobressaía a todos, então foi o seguinte: entrega a chave do cárcere para ele, e ele vai cuidar de todos os presos. Mas ele também é preso. Agora ele é líder dos presos. Mas pode chegar com a chave. Nem ele foi embora, nem ninguém fugiu, porque ele tinha caráter, porque ele tinha princípios. Se eu estou aqui, eu tenho um prazo para sair, mas não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Para sair, tem que sair tudo direitinho. Não é jeitinho brasileiro, entendeu? Assim, olha, rompeu as cadeias, todo mundo desapareceu, ninguém sabe onde ele foi. Foi Deus. Se fosse os crentes do Brasil, falam assim: foi Deus que entregou a chave na minha mão. Vamos embora no anoitecer. Em anoitece, ninguém amanhece mais aqui. Foi Deus, foi resposta toda a campanha. Queria ter voz para rir. Foi a resposta do jejum, essa chave vem parar na minha mão. Não, meu irmão, é prova de fogo. O que você vai fazer com ela? Vai ficar quietinho, porque serve a Deus. E ele ficou. E de repente chega agora os funcionários do palácio, que foram expulsos do palácio, porque fizeram coisa errada junto ao faraó, e foram lá, ficaram presos também. E um deles sonhou. Ele teve um sonho e falou assim: eu estou tendo um sonho esquisito. Quem pode interpretar? José falou assim: eu já entendi seu sonho. Você vai restituir seu posto. E o outro não vai conseguir restituir. Quando você chegar de volta no teu posto, lembra de mim aqui. Tá bom? Tá bom. No outro dia, ele foi mandado chamar o copeiro e restituiu a posição dentro do palácio. Mas aquele moço não tinha caráter, não lembrou José. José de novo, agora pela terceira vez, ele continua preso, agora por esquecimento. Por esquecimento. Mas Deus não esqueceu. José está sentindo que você está esquecido na tua história. Declara aí: Deus não esqueceu de mim. Se Deus não esqueceu de José, também não esqueceu de você. Você pode crer nisso? Deus não esqueceu de José. Mas aí Deus prepara todas as coisas para uma libertação extraordinária. O próprio faraó sonha. Olha aí, o estadista, o líder político, o líder do governo, tem um sonho e nenhum dos magos pode interpretar. Mas aquele que serve a Deus é lembrado. O copeiro do faraó fala assim: tem um moço lá preso, que estava preso junto quando eu fui passar uns dias lá, e ele interpretou um sonho, e por isso eu estou aqui de volta. E aí o que o governante falou? Manda? Não ouvi. Manda chamar. Chegou a minha vez, chegou a sua vez, chegou a vez de José. Quem sabe amanhã pode ser a sua vez, manda chamar. E mandou chamar então José. E quando José dá a interpretação do sonho agora daquele governante, aquele governante diz assim: que sabedoria é essa? Não tem nenhum dos meus magos, nem dos meus conselheiros que tem uma sabedoria como você tem. Vamos fazer o seguinte: já entendi. Para toda essa estratégia que Deus falou aí, que você interpretou, que virá 7 anos de vacas gordas e virá 7 anos de vacas magras, e agora é a hora de correr e ter alimento estocado para o tempo ruim e mal da fome. Eu não tenho nenhum do meu staff, do meu alto comando, capaz de executar o que você entendeu desse sonho. Então a vaga do emprego é sua.
Aquele que serve o Deus Altíssimo, que foi provado na sua conduta, aquele que era honrado, aquele que não se subornou, aquele que não se contaminou, aquele que tinha lisura no comportamento, aquele que tinha a aprovação do Deus vivo, foi aprovado diante de governantes e se torna governador do Egito. Ah, você não está entendendo? Um servo de Deus no governo agora. Braço direito, perna esquerda do homem, era José. Quem era José? Servo do Deus Altíssimo. Quem é você? Agora pode ser sua manhã. Igreja. Vou te fazer mais uma perguntinha de novo. Política anda com a igreja? Sim. Política anda pertinho do povo de Deus? Sim. Pois Deus constituiu José acima de tudo e de todos dentro daquele reinado. Agora eu vou te falar quem era José. Estrangeiro de outra terra, que não era egípcio, mas tinha o selo do Deus Todo-Poderoso, Jeová. Era um hebreu. E agora é governante, governador do Egito. Ninguém falava em Faraó, só se falava em José. E a provisão veio para aquela nação. Teve abundância, prepararam os celeiros. No dia da seca e da fome, ninguém morreu de fome, nem pôs a mão na cabeça, porque quem governava a vida de José era Deus, era o Senhor, era a sabedoria do alto, era a inteligência do alto. Os altos caminhos de Deus estavam sobre a vida de José. A inteligência que estava nele não era dele, era de Deus. Quem tem intimidade com Deus, governa bem. Quem tem intimidade com Deus vai ter caminho reto, vai conduzir retamente. E assim foi toda a história, até que a família descobriu que José estava vivo e era tão exaltado. Se você não sabe, José teve um cortejo de um faraó. Cortejo com honras e honras e honras naquela nação estrangeira. É assim que Deus faz. Parece impossível, mas a história que Deus faz, ela é mirabolante. O brilho não pode. Se você fosse um diretor de um filme, você teria essa estratégia para dar isso no final? Complicado. Impossível. Mas o que Deus faz, os homens não conhecem. O que Deus pode fazer na minha vida e na tua história só está começando. É extraordinário, o futuro, o final. E depois você agora faz uma analogia com o nosso contexto. Muitos estão vivendo como no tempo de Jesus. Sabe como é que foi no tempo de Jesus? Solte o ladrão e crucifique o Filho de Deus. Mate o Filho de Deus. Solte o ladrão. Solte Barrabás. Não é isso que o nosso país está pedindo? Vocês estão entendendo aqui agora qual é a nossa responsabilidade? Solte Barrabás e crucifique-o, mate-o, crucifique. Crucifique quem? Estava querendo crucificar Jesus, o Filho do Deus vivo, enviado, o Messias. O Messias. Está querendo crucificar quem? O Messias. Agora estão querendo crucificar o segundo Messias, chamado Jair Messias Bolsonaro. Fala para quem está falando até agora, você não tinha entendido? Solta quem está preso e crucifique-o, mate esse homem. Mas é servo do Deus Altíssimo, assim como o Filho de Deus. Jesus era Jesus, podia morrer e ressuscitar. E agora nós estamos diante desse mesmo quadro na nossa nação, na nossa pátria. Hoje eu tive uma mensagem, acho que até por isso que eu trazei a chegada aqui hoje. Eu fiquei arrepiada e fiquei apavorada. Alguém mandando eu diminuir. Eu vou diminuir não. Eu não tenho aliança nem com aborto, nem com pedofilia, nem com a liberação das drogas, nem com a liberação da distorção, da perversão sexual, nem a iniciação e erotização de crianças. Eu não tenho pacto com o roubo, nem com a corrupção. Eles não me representam. Dá licença.
alguém mandando eu parar, e que é cristão. E é cristão. E eu estou aqui te provando que a Bíblia e a política e os governos andam junto com o povo de Deus. Porque abre a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a igreja de Deus. Deus tem um escape para nós. E está aqui profetizado. Assim como a história do povo hebreu foi uma história vitoriosa, e hoje eles são nação, povo, e tem uma língua, e tem uma pátria, e tem uma terra que manda leite e mel. Foi Deus que os deu. Não foi governo. Foi Deus que os deu. Quem governa a nossa vida é o Senhor Jesus. Quem crê nisso? Amém. Quem está precisando governar a sua história para que tudo vá bem, é Deus que precisa entrar no teu capítulo da tua história. E hoje é o dia. Versículo 14 de 2 Crônicas. Diz assim: que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo que te ordenei, e guardares os meus mandamentos e juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Quem pode dizer amém? Amém. Igreja, o que move as bênçãos da nossa nação somos nós. Deus não está mandando que estão fora da igreja se dobrar para Ele, não. Deus não está mandando o ímpio dobrar os joelhos para que Ele sare a nossa terra. Ele está mandando o povo de Deus se humilhar, dobrar em oração e jejum e se converter de maus caminhos. É pecado dentro da igreja, iniquidade. Ser conivente é iniquidade. Se calar e deixar, pintar e bordar é iniquidade, é pecado consciente. Você pode dizer o seguinte, vou te dar um exemplo. Você está dentro da sua casa, você sabe que tem ladrão entrando no seu quintal. Você tem duas opções: ou você abre a porta e põe todos eles para correr, ou você fecha a porta da cozinha, a porta da sala, todas as janelas, faz de conta que você não está vendo. Deixa eles saquearem tudo: o carro, as ferramentas, o pomar, os frutos, as frutas, tudo que você tem no seu quintal. E aí eles levaram tudo e você ficou lá protegido, não vi, não sei, não tem notícia, não estou sabendo. Ou faz igual a minha avó. Minha avó teve bandido na casa dela na época quando ela era viva. Abriu a porta da cozinha e falou assim: espera aí, eu vou chamar meus filhos, que é coronel, é agora. E falou assim: vou te dar na carabina. E eles fugiram todos. Não tinha carabina, coisa nenhuma. Coisa de doido. E muitas vezes nós estamos deixando Satanás entrar na nossa nação assim. A gente fecha os olhos e nós estamos sofrendo o jugo dos demônios. Que entrou no meu quintal, que entrou no teu quintal, que está entrando na tua história, entrando na vida dos seus filhos, entrando na escola, saqueando tudo, bagunçando tudo. E fazemos isso. Fecha a porta da cozinha, fecha a porta da sala, fecha todas as janelas. Não sei, não vi, não quero ver. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser mais ativos e não ser coniventes com o pecado de pessoas malignas, porque o juízo de Deus está vindo para cobrar do povo dele. Deus está dizendo: eu quero dar o melhor. Eu quero fazer vocês serem livres, diz o Senhor. Mas vai começar de nós. Há uma necessidade de mudança. Eu quero completar essa palavra dizendo o seguinte: que há um contexto na nossa cidade. Quando eu cheguei de Brasília, por morar na capital federal, lá todo mundo no café, no almoço, em qualquer lugar entre amigos, a gente falava de política, a gente participava muito.
acompanhava as pessoas que estavam no governo. A gente se interessava em saber. E sabia nomes de vários deles. E a gente sabia dizer quem eles eram. Hoje, quando eu cheguei em São Paulo em 2008, comecei a ficar apavorado. Porque eu visitava alguns amigos para almoçar ou para sair para comer. Todo mundo só falava em duas coisas nessa cidade. Nós éramos especialistas, nós somos especialistas em duas profissões aqui. Nós somos especialistas no clima-tempo e no trânsito. Nós somos agentes de tráfego. Olha, sabe o que você faz para você sair do trânsito? Você anda por essa rua assim, todo mundo sabe ensinar um caminho melhor do que o outro. E todo mundo sabe falar da previsão do tempo de amanhã, no final de semana, como é que vai ser o resto do dia. Ó, sai com casaco, porque vai chover, porque vai... E ninguém se envolve com a nossa situação social. Mas Deus não fez isso com o povo de Israel. E Deus queria que o povo de Israel soubesse quem era Faraó. E aquele povo pedia, suplicava, nos tira desse povo, nos tira das mãos dele. E está na hora, igreja. Fala para quem está do outro lado, é tu mesmo que está aqui do meu lado. Ó, tu que dormes, desperta. Porque Deus está contando com você. Você está passando lutas, dificuldades, é agora. É agora que você pode ser agente de Deus para mudar. Sabe por quê? Porque os demônios, as legalidades, hoje de manhã eu falei, se você pega um potinho de açúcar e se entra uma formiga, vai ficar só uma ou vai ter umas 200 ali? Vai ter 1.000 ou 2.000? São esses demônios que estão comendo o nosso açúcar, aquilo que era para ser o nosso deleite. São esses demônios que entraram na tua casa através das novelas. São esses demônios que destruíram a tua mente e te corrompeu no respeito à autoridade, no respeito uns para com os outros. Os nossos filhos não respeitam o professor, o marido não respeita a mulher, ninguém respeita mais ninguém. Mas eu creio que Deus veio para tirar todos esses malignos espíritos e nós seremos curados, transformados. Se o meu povo se humilhar e orar e me buscar e converter da sua iniquidade, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está preocupado com ele, Ele está preocupado com os que servem a Ele. E os ímpios terão a oportunidade de conhecê-lo. Eu quero que você se coloque de pé. Hoje Deus está mandando te dizer que as coisas andam em conjunto. Talvez você está passando por vícios no meio da sua família, lutando contra demônios, mas tem uma legalidade na nossa nação. A destruição do caráter, da idoneidade do ser humano. E depende de você e de mim dobrarmos os nossos joelhos diante de Deus e pedir perdão. Tua história pode mudar quando você pedir perdão a Deus e se arrepender e lembrar que somos pecadores. Muitas coisas nossa casa cai porque somos coniventes. Quando marido e mulher brigam, não tem diálogo, somos coniventes. Quando o casamento acaba, não acaba por um lado só, acaba pelos dois. Se você perdeu o seu emprego, Deus hoje quer que você se dobre diante dele. Se você tem passado lutas e dificuldades, que você dobre os seus joelhos diante do Senhor. Se você quebrou a sua aliança com Deus, é hoje dia de arrependimento. É dia de arrependimento. Você sabia que hoje é dia de Yom Kippur? Hoje é dia do perdão. Hoje é dia do perdão. Hoje é o dia de você voltar-se para Deus e pedir perdão na sua essência. Pela primeira vez nós não estamos fazendo o jejum 24 horas na igreja, num dia de domingo, no dia do Yom Kippur. Hoje é dia de perdão. Hoje Deus pode começar a perdoar. Muitas igrejas estão reunidas no dia de hoje, pedindo perdão ao Senhor. Porque se o povo de Deus pedir perdão, Ele sarará a terra. E você vai ter oportunidades melhores. Nessa noite eu quero que toda a igreja curve a sua cabeça. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar à essência, eu quero voltar para Deus, eu quero me arrepender. E nessa noite eu quero fazer um convite. É uma porta de salvação entrando na tua vida. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Talvez você está tão fraco, não está tendo força para caminhar. Mas a pedir perdão é o primeiro passo para destravar grandes bênçãos. Tem alguém hoje
para reconciliar com Deus e pedir a misericórdia de Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se você precisa da misericórdia de Deus, porque a sua luta é muito grande, eu te convido a levantar a sua mão e receber a Cristo como Senhor da sua vida, e Ele mudará a tua história. Se você crê, levanta a tua mão. Eu quero te abençoar, eu quero orar por você. Deus te abençoe, Júnior. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém para Cristo nessa noite? Talvez você estava afastado da comunhão dos santos, da comunhão da igreja, e é a igreja que vai mudar a história. É você que é um soldado de linha de frente que Deus está querendo contar. A tua história vai mudar, a tua família vai ser abençoada, mas você precisa se chegar. Teria mais alguém para reconciliar com Deus? Levante a sua mão, levante bem alto, eu quero te abençoar. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, porque Deus está aqui para salvar e resgatar. Os que levantaram as mãos, vem aqui à frente enquanto nós cantamos. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Oh, vou regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Declara assim toda a igreja: eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Levante as suas mãos e se arrepende diante do meu Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor contigo, Deus. Ser totalmente teu, ser totalmente tua, Pai. Nos humilhamos e confessamos o meu pecado, confesse agora. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A igreja estende as mãos, de olhos fechados. Todos os nossos irmãos que estão aqui à frente irão orar comigo. Eu vou orar e vocês vão repetir. Se você que me assiste deseja aceitar Jesus, entregar a sua vida ao Senhor e ter uma nova história, você que está onde estiver, em qual país for, põe a mão no teu coração. Você que está assistindo ao vivo esse culto, e faz essa oração comigo. Senhor meu Deus, nessa noite eu reconheço a minha natureza pecadora. Eu me arrependo. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Escreva uma nova história. Escreva o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Faz tudo novo. Eu quero constituir Jesus Cristo como Senhor, Salvador da minha vida. Entra no meu coração, na minha vida, e faz morada. Em nome de Jesus, tira o peso do meu pecado. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre e viver o melhor nessa terra, na tua presença. Em nome de Jesus.